Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de conjunções, assim como prometido. Falamos agora de conjunção subordinativa, vamos falar das adverbiais, aquelas que introduzem orações subordinadas adverbiais, aquelas orações que funcionam como advérbios, certo? Trazendo uma circunstância para um fato, uma circunstância de causa, de tempo, de finalidade, o que for. Vamos ver aqui que conjunções trazem essas circunstâncias. Primeiramente, falando das causais. Importante é perceber que o nome tem a ver com a função. Causal introduz uma causa. E é claro, se há uma causa, há uma consequência. A relação aqui de causa e efeito, causa e consequência. Muitas vezes aparece isso questionado no texto. Fiquem atentos. O porquê, visto que, já que, uma vez que, como. Exemplos aqui, né? Obviamente, tá? Importante, relembrando que o porquê aparece lá nas coordenativas explicativas. O que difere, então, uma causal de uma explicativa é que aqui eu tenho uma causa e uma consequência, certo? Uma causa para um fato. Vejam aqui, José não foi bem na prova, então eu tenho um fato. Porque não havia estudado, porque introduz uma causa. Causa para quê? Para aquele fato, certo? Um detalhe importante com relação ao como. O como aparece lá nas aditivas, nós vimos lá naquelas relações de adição, naquelas expressões correlativas, tá? Ele aparece aqui na causal, aparece nas conformativas, aparece nas comparativas. Então não basta olhar para o como, eu tenho que olhar o que ele faz dentro da frase, dentro daquele contexto, certinho? E um detalhe, o como só pode ser causal se ele estiver na posição invertida, não o como, mas a oração subordinada. Aqui eu tenho oração principal, oração subordinada. Aqui é a inversão, eu começo pela oração subordinada e depois vem a oração principal. Se eu colocasse na ordem direta, ele perderia o sentido. Isso é característica da própria palavra, tá? Então, como estivesse de luto, não nos recebeu. Observe que nós temos aqui um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso pode acontecer, fiquem atentos, certo? Então, bastante cuidado. Eu tenho aqui uma causal, ele não nos recebeu, porque ou ela, porque estava de luto. Como? Porque já que estava de luto, poderia ser assim, como estava de luto, como estivesse de luto, corretíssimo aqui. Fiquem ligados, tá bom? Então, na inversão eu não poderia usar o como. Não nos recebeu como estivesse de luto, não daria. Não nos recebeu porque estava de luto, tá? Então, a inversão deveria ser feita. O professor ficou rouco, uma vez que, falou demais, uma vez que, uma conjunção que introduz aqui uma causa para o fato de ficar rouco. Vejam que eu coloquei nosso famoso OBzinho vermelhinho aqui. A conjunção é desde que temporal, desde que condicional, comumente temporal condicional. Mas pode ser também uma causal. Desde que é impossível, não insistirei. Como é impossível? Porque é impossível, não insistirei. O valor de porque. O mesmo acontece com o se. Se é impossível, não insistirei. Porque é impossível. O valor do se é de porque. Já que. Ou seja, um se causal, um desde que causal. Então fiquem atentos. Mais um detalhe. Na medida em que, vejam que é na medida em que, existe a conjunção proporcional, falaremos depois, o à medida que, lá proporção, outra história, aqui é na medida em que, então aqui neste caso introduz uma causa, na medida em que não chegou a um acordo, foi despedido, então ele foi despedido porque não chegou a um acordo, uma vez que, já que,
Então todas aqui são causais, fiquem ligados. Se parece uma coisa dessa, aí o cara fica olhando, e agora o que eu faço aqui? Então tem que saber isso aqui, não erra a questão, tem condições de gabaritar a prova, matar pau lá. Só assistir as nossas aulas, acompanhem aqui, vocês vão conseguir eliminar qualquer possibilidade aí de errar uma questão de português. Certo, queridos? Vamos lá então. Qualquer banca também, né? Vamos lá, fica aquela banquinha, não, qualquer banca, a banca porreta também. Se estiver bem preparado, o cara mata pau. Consecutivas. Aqui, causal é causa, consecutiva é consequência. Aqui eu já falei, relação de causa e consequência, assistam às nossas aulas de período composto. Vai lá, entra na minha playlist, lá tem uma playlistzinha do meu canal. Entra lá, período composto, eu falo das orações adverbiais, explico isso aqui também. Assiste aqui, assiste lá. Não tem como não aprender isso aí e saber tudo, é bem tranquilo. Consecutivas, consequência. Veja o que nós temos aqui, advérbio, o pronome, né, um adjetivo, não importa. É uma estrutura que acontece, tá? E depois vem a conjunção. Então, a fumaça era tanta, olha lá. Então, o que eu tenho aqui? Como consequência, ela era tanta aqui que a conjunção introduz, ó, a ideia da consequência. Aí eu tenho uma causa, uma relação de causa e consequência como ali, tá? Só que agora a conjunção está introduzindo a consequência, ó. E aqui a conjunção introduz a causa. Perceberam? É dessa forma que a gente identifica. Faltou um pontinho final aqui, tá? Então, importante isso. O professor falou tanto que ficou rouco. O professor ficou rouco, uma vez que falou demais. A mesma relação. Só que agora que ficou rouco, a conjunção introduz a consequência. E a causa é o falar demais. Ó, tanto que amo-te, que é um desespero. Isso aqui, questão de prova, tá? Pode não aparecer, então, esse termo intensificador, amo-te tanto, por exemplo, olha aqui, ó. Nesse advérbio, pode não aparecer, pode estar implícito. A ideia pode estar implícita aqui, mas essa é a ideia, tá? E o que introduz, então, a consequência de qualquer forma, certo? Então tomem cuidado com essas estruturas, porque agora olha isso aqui, amo-te, que é um desespero, meu Deus do céu, e agora com esse negócio? Tá? Aqui, ó, fácil, uma consecutiva, tá bom? Uma conjunção consecutiva e vai ser a classificação da oração. Concessivas, o que te lembra o nome concessivo? É aquele que abre uma concessão. Então as conjunções concessivas são aquelas que abrem uma concessão, tem uma relação semelhante à relação das adversativas. Oposição lá, aqui também não deixa de ser uma relação de oposição. Só que aqui pode ver que é concessiva a ideia de que abre um precedente, abre uma concessão, tá? Isso aqui também eu faço lá no período composto, uma relação bem interessante para vocês entenderem bem isso aqui. Bem legal, assistam lá. Embora, ainda que, mesmo que, conquanto, conjunção que aparece com frequência, o cara olha, meu Deus, o que é isso? Ou eles perguntam se eu posso colocar o conquanto no lugar, ou se tem o conquanto, o que é, tá? Posto que não é causal, oficialmente classificado como concessivo, se bem que, apesar de que, vou lhe dar uma chance, embora ele não mereça, vou abrir a concessão para o cara ali, certo? Olha lá, vou embora. Conquanto gritasse, embora gritasse, ainda que gritasse. Então, temos aqui a ideia da concessão, tá? Não me ouviram. Relação de oposição. Por pior que o filho seja, não critique. Embora o filho seja muito danado, tá? Não critique. Então, uma estrutura também. Então, se vocês se depararem com essa estrutura aqui, isso aqui é uma concessão, ó. Uma relação de oposição, como eu falei, tá? Mas vejam que o verbo está no subjuntivo, subjuntivo, subjuntivo. Isso é uma característica das concessivas. Lá na coordenação, nas adversativas, eu não tenho um verbo no subjuntivo. Por quê? Porque numa ordenação, uma subordinação, eu tenho o verbo no subjuntivo. Sempre? Não, estou falando aqui especificamente dessa, tá? Então,
Aqui existe uma subordinação, subordinação. Então o verbo está no subjuntivo, se subjunta, subordinação, subordinação. Na coordenação, não. Não posso ter um verbo no subjuntivo, está no indicativo. Na coordenação, no adversativa. Certo, queridos? Facinho? Próxima aula, continuaremos com as adverbiais. São 9 relações lógico-semânticas. As adverbiais, importantíssimo aqui, a saber, não tem como depois errar essas classificações ou as questões que abordam a substituição de conjunção. Um detalhe importante, não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Então, entre ali na Editora Atualizar, vejam os professores, a qualidade das aulas dos outros professores, se inscrevam. Importante para nós, para que nós mantenhamos este trabalho maravilhoso, com aulas de qualidade para vocês, certo? Existe um material à venda. Nós não vendemos as aulas online, nós temos um material impresso à venda na editora. Vocês podem acompanhar as aulas, por exemplo, pelo material. Lá tem o conteúdo e tem também exercícios, um bocado de exercícios. Se vocês tiverem dúvidas, é só entrar no canal, perguntar no meu e-mail, questionar, que eu respondo. Tudo que vocês precisarem, estarei à disposição. Certo, queridos? Grande abraço!